Desvende as 7 facetas do Espírito Santo, e conheça a natureza de Deus. Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo tutorial, desvende as 7 facetas do Espírito Santo, e conheça a natureza de Deus. Vamos conhecer um assunto da maior importância do reino de Deus, e que muitos desprezam e não buscam pelas revelações celestiais. Os 7 Espíritos de Deus na Bíblia, uma análise dos papéis de cada Espírito. Desvendando as 7 facetas do Espírito Santo, conhecendo a natureza de Deus. Desvendando os 7 Espíritos de Deus, entendendo a plenitude da natureza divina. Com uma pequena introdução nesse vídeo tutorial vamos iniciar nesse assunto empolgante que é sobre, conhecendo um pouco da natureza de Deus. A natureza de Deus é um assunto fascinante e profundo, que tem sido explorado por muitas gerações ao longo dos séculos. A Bíblia nos dá uma visão clara da natureza de Deus, apresentando-o como 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Além disso, a Bíblia também menciona 7 aspectos ou espíritos de Deus, que são o Espírito do Senhor, Jeová, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Ao estudar esses aspectos da natureza de Deus, podemos entender melhor quem Ele é e como Ele age em nossas vidas. Conhecer a natureza de Deus é uma jornada constante e desafiadora, mas também é uma das mais gratificantes que podemos empreender. Deixe-me lançar um super desafio para você. Inscreva-se no canal. Curta, o seu like é muito importante para nós. Faça comentários. E não esquece de compartilhar com todos os seus grupos. Então vamos continuar? Está pronto? Papel e caneta na mão. Bíblia. Ore e peça a Deus mais revelação da sua palavra. Vamos lá? O Espírito Santo é uma força viva e poderosa que guia e ilumina a vida de todos os cristãos. Ele é o agente da graça de Deus, que nos ajuda a crescer espiritualmente e a realizar obras maravilhosas em nome de Jesus. Infelizmente, muitos ministros e líderes religiosos não têm a plenitude do Espírito Santo, o que os faz sentir um sentimento de inferioridade e às vezes de inveja de quem os tem. A plenitude do Espírito Santo significa estar cheio dos 7 Espíritos de Deus, e de ter a revelação prática dos 7 Espíritos de Deus na sua vida. Isso é algo que foi dado ao corpo de Cristo e não a um indivíduo especial. É importante notar que o Espírito Santo se revela e se manifesta ao corpo em sua plenitude, e nos membros individuais com os dons. No entanto, a sua plenitude pode ser buscada, e muitos acham que não é possível para uma pessoa ter todos os 9 dons, mas é possível, mas lembrando é difícil mas não impossível. Outro aspecto que eles são dados ao corpo de Cristo como um todo. Para que ninguém se glorie de possuir todos os 9 dons sozinho e se achar o máximo, mas quando necessário o Senhor derramará dos 9 dons a quem buscar e pedir com propósito do crescimento da igreja. O ministro deve ter a revelação dos 7 Espíritos de Deus juntamente com os seus ministérios. Na história de Jesus, podemos ver como ele foi fortalecido pelo Espírito Santo desde a sua concepção até o desenvolvimento de seu ministério. Ele precisava da ajuda do Espírito Santo, pois havia depositado todos os seus atributos de onipresença, de onisciência e todo poderio no altar do Pai. As obras que ele faria seriam sob o poder do Espírito Santo, com o objetivo de nos ensinar. Ele se esvaziou de si mesmo, Filipenses capítulo 2 versículos 5 a 8. Assim como Jesus, nenhum dos ministros atuais do nosso Senhor pode realizar a obra de Deus sem a plenitude do Espírito Santo. É importante orarmos ao Senhor pedindo que Ele nos conceda os 7 Espíritos de Deus, para que possamos ter a nossa própria experiência, juntamente com nossa família e discípulos. Vejamos os 7 Espíritos de Deus são: 1. O Espírito do Senhor, Jeová, em que é o Espírito Santo. 2. O Espírito de sabedoria. 3. O Espírito de inteligência. 4. O Espírito de conselho. 5. O Espírito de fortaleza. 6. O Espírito de conhecimento. 7. O Espírito do temor do Senhor. Vou te revelar um segredo, uma chave poderosa, um código revelado. A primeira chave, o primeiro segredo, o primeiro código revelado: se arrepender dos pecados. Para se encher do Espírito Santo,
é necessário se arrepender e se entregar completamente a Deus. Isso significa confessar e se arrepender de todos os pecados, pedir perdão a Deus e se comprometer a viver uma vida de obediência a Ele. Além disso, é importante orar e buscar a Deus, pedindo a Ele que encha você com o Espírito Santo. A Bíblia ensina em Atos capítulo 2 versículo 38 que para receber o Espírito Santo é necessário arrepender-se e ser batizado em nome de Jesus Cristo. É importante cultivar uma relação íntima com Deus por meio da oração, meditação na palavra de Deus e participação regular na igreja. É importante manter um coração contrito e humilde, buscando sempre a direção e a orientação do Espírito Santo. Vou te revelar um segredo, uma chave poderosa, um código revelado. A segunda chave, o segundo segredo, o segundo código revelado: receber Jesus como Senhor e Salvador. Para receber Jesus como Senhor e Salvador, é preciso primeiro entender que você é pecador e precisa de perdão. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3 versículos 23 que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A partir disso, é preciso reconhecer que Jesus morreu na cruz para pagar pelos seus pecados e ressuscitou dos mortos. Romanos capítulo 10 versículo 9 diz: se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, para receber Jesus como Senhor e Salvador, você precisa confessar seus pecados a Ele, acreditar que Ele é o Filho de Deus, viveu entre nós, que Ele morreu por mim e por você e ressuscitou, e está sentado à direita de Deus Pai. Aí você decide entregar sua vida a Ele, pedindo para Ele ser o Senhor e Salvador da sua vida. Faça essa oração com voz alta e tendo fé que você fez a melhor decisão de sua vida aqui na terra. Não hesite, não deixe para depois, faça agora mesmo. Confesse e receba Jesus como Senhor e Salvador. Vamos lá, repita junto comigo. Pai Celestial, eu reconheço que eu sou pecador e preciso de um Salvador. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que viveu entre nós, que morreu por meus pecados e ressuscitou no terceiro dia para me dar vida eterna. Eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Peço perdão por todos os meus pecados e me entrego totalmente a você. Guie-me, ensine-me e use-me para a sua glória. Escreve meu nome do livro da vida. Peço ainda que envie teu Santo Espírito para vir fazer morada eterna dentro de mim e sobre mim, ativando os 9 dons, e desde já agradeço, Pai, muito obrigado por me salvar e me dar a vida eterna em Jesus. Amém. Vou te revelar um segredo, uma chave poderosa, um código revelado. A terceira chave, o terceiro segredo, o terceiro código revelado: se encher do Espírito Santo. A Bíblia ensina que para se encher do Espírito Santo, é preciso se arrepender dos pecados e receber Jesus como Senhor e Salvador. Através da fé em Jesus, somos limpos de nossos pecados e recebemos o Espírito Santo para habitar em nós, dentro de nós. Em Atos capítulo 2 versículos 38, Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Além disso, a Bíblia ensina que devemos buscar a renovação do nosso espírito constantemente. Efésios capítulo 5 versículo 18 diz: e não se embriaguem com vinho, o que é dissolução, mas sejam cheios do Espírito. Isso significa que precisamos estar conscientes do Espírito Santo em nós e permitir que ele nos guie e nos oriente em nossas decisões e ações. Efésios capítulo 4 versículo 30 diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo é o nosso selo de propriedade e garantia da nossa salvação, por isso é importante não ofendê-lo. Outra forma de se encher do Espírito Santo é mediante a oração, louvando e adorando a Deus e lendo a sua palavra. João capítulo 14 versículo 26 diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Em resumo, para se encher do Espírito Santo, é preciso se arrepender, receber Jesus como Senhor e Salvador, buscar a renovação do Espírito, não ofender o Espírito Santo e buscar a comunhão com ele através da oração, louvor e adoração e leitura da Palavra de Deus. Libero agora mais uma chave, mais um segredo, mais um código revelado. A quarta chave, o quarto segredo, o quarto código revelado, para ter a revelação prática dos 7 Espíritos de Deus na sua vida.
Segundo a Bíblia, para ter a revelação prática dos 7 Espíritos de Deus na sua vida, é preciso buscar a Deus com sinceridade e humildade, e pedir a Ele para que os Espíritos Santos se manifestem em sua vida. Alguns versículos bíblicos que podem ajudar nessa busca são: Item Efésios capítulo 5 versículo 18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Item Lucas capítulo 11 versículo 13, se, pois, vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Item Romanos capítulo 8 versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Item João capítulo 14 versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Item João capítulo 16 versículo 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, pois não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Além disso, é importante cultivar uma vida de oração, meditação na palavra de Deus e obediência aos mandamentos dele. Quanto mais você se aproxima de Deus e segue seus ensinamentos, mais você poderá sentir a presença e a ação dos 7 Espíritos de Deus em sua vida. Uma história na Bíblia que se enquadra no assunto dos 7 Espíritos de Deus é a de Ezequiel. No capítulo 37, Ezequiel vê uma visão de um vale cheio de ossos secos, que representam a condição espiritual do povo de Israel. Então, Deus lhe ordena que profetize sobre os ossos, para que eles voltem a ter vida. Ezequiel profetiza como Deus lhe ordena, e os ossos começam a se juntar, a se cobrir de carne e a se revestir de músculos e pele. Porém, eles ainda estavam sem vida. Então, Deus lhe ordena que profetize sobre os ventos, e quando ele o faz, os 4 ventos sopram sobre os mortos e eles voltam à vida. Esse relato é uma metáfora da restauração espiritual do povo de Israel e da ação dos 7 Espíritos de Deus. Os ossos secos representam a condição espiritual do povo, que está morto em seus pecados. A profecia de Ezequiel representa a palavra de Deus que é falada sobre eles, trazendo-os de volta à vida. E os 4 ventos representam os 7 Espíritos de Deus, que sopram sobre eles e os revestem de vida e poder. Leia essa empolgante passagem. Ezequiel capítulo 37 versículos 1 a 14. Vou te revelar mais um segredo, mais uma chave poderosa, mais um código revelado. A 5ª chave, o 5º segredo, o 5º código revelado, buscar a renovação do nosso espírito constantemente. A Bíblia ensina que devemos buscar a renovação do nosso espírito constantemente, e Efésios capítulo 5 versículo 18, fala especificamente sobre isso. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Isso significa que, em vez de permitir que as coisas mundanas nos preencham, devemos buscar estar constantemente cheios do Espírito Santo. Algumas formas práticas de fazer isso incluem: 1. Orar e ler a Bíblia regularmente. A comunicação com Deus através da oração e do estudo da sua palavra é fundamental para se estar cheio do Espírito. 2. Servir aos outros. Servir aos outros é uma forma de colocar os desejos de Deus em primeiro lugar em nossas vidas e de seguir o exemplo de Jesus. 3. Estar em comunhão com outros cristãos. Fazer parte de uma comunidade cristã é importante para nos fortalecermos uns aos outros e nos ajudarmos a crescer espiritualmente. 4. Buscar a santidade. A Bíblia nos instrui a ser santos, assim como Deus é santo. Isso significa evitar pecados e se esforçar para viver de acordo com os princípios bíblicos. 5. Ouvir a voz do Espírito. O Espírito Santo nos guiará e nos dará sabedoria se estivermos dispostos a ouvi-lo. Devemos estar atentos às suas orientações e seguir sua direção. Então libero agora mais algumas dicas valiosas. Efésios capítulo 5 versículo 18 diz: E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Isso significa que, em vez de permitir que as coisas mundanas nos dominem e nos afastem de Deus, devemos buscar constantemente estar cheios do Espírito Santo. Há algumas maneiras de fazer isso. Ore constantemente. A oração é a maneira de se comunicar com Deus e pedir que Ele nos encha do Espírito Santo. Estude a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa fonte de orientação e conhecimento sobre como viver de acordo com a vontade de Deus.
quanto mais a conhecermos, mais fácil será para nós viver de acordo com ela. Viva uma vida de santidade. A santidade é essencial para estar cheio do Espírito